Melhor está vivo, não é? É ou não é, gente? É ou não é, gente? Melhor que eles sejam vivos. Mas enterrar um ente querido é uma coisa importante. Mas Jesus usou isso para falar ao Senhor. Gente, tem muitas pessoas, por exemplo, irmãos, que não servem a Deus porque alguém da família dele morreu há tantos anos atrás. Aí ele não serve a Deus por isso. Ele está preso a isso. Vai adiantar o quê? A gente tem que aprender a desprender de muitas coisas importantes. Tem coisas que são importantes para nós, mas não são importantes para Deus. Gente, para Deus, vai fazer diferença a Dilma ou Oeste? Para Deus não vai. Para Deus vai fazer diferença quem ganha a Copa do Brasil? Quem ganha o Campeonato Brasileiro? Quem ganhou a Copa do Mundo? Irmãos, isso para Deus não tem valor nenhum. Isso tem valor para nós. Para Deus não tem valor nenhum. Por isso não adianta orar, Senhor, abençoe que o meu time seja campeão. Porque Deus não ouve essa oração. Porque o nosso time não vai ser campeão. O nosso time já nasceu campeão. O nosso time é o time dos lavados, remidos no sangue do povo. O nosso time já nasceu campeão. Eu não vou torcer para ver se o meu time vai ser campeão. O meu time já é campeão. O seu time já é campeão. Amém? Então é outra coisa. Glória a Deus. Então desprenda-se dessas coisas. O que está te prendendo lá dentro da sua casa, né, no dia a dia? Emprego, né, irmãos? Às vezes as pessoas estão pedindo a Deus emprego, depois ele não tem como servir a Deus por causa do emprego. Aí o emprego vai virar a ruína dele, porque o emprego vai afastá-lo de Deus, vai afastá-lo de Jesus. É isso? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, né? Então, para servir a Deus, sai da zona de conforto, aprenda a desprender de coisas que você julga importantes. Irmãos, hoje nós julgamos, por exemplo, nós julgamos ser humano muito importante, é ou não é? É ou não é? Tanto é que dentro da igreja não tem gente que está com o celular na mão. Não é isso? Nós julgamos a internet muito importante, as redes sociais muito importantes, é ou não é? Mas no momento que essas coisas estiverem te atrapalhando, você tem que ter força e coragem e atitude para você largar essas coisas. Não é isso? Tem coisas que nós julgamos importantes, irmãos, que estão nos atrapalhando, enfraquece a gente espiritualmente. Por exemplo, irmãos, você já viu que tem muito crente, por exemplo, que fica inimigo do outro por causa de futebol? Ele bate boca quando ele discute com o outro por causa do futebol. Futebol que eu falo por causa de time. Então isso não está sendo bênção para você. Vai brigar com o outro, pega a bandeira do Aécio Neves e bate no petista bate nele. Nós vimos isso aí, né? Teve isso aí. É uma turma do Aécio e a turma do PT. Aí encontraram, irmão, pegar as bandeiras e quebrar as bandeiras todas. O Aécio e a Dilma estão limpinhos, cheirosinhos. O Aécio deve estar curtindo a derrota dele, sabe como? Diz que ele bebe tomando uísque para ele relaxar. Vocês entenderam? Então estão lá brigando por causa disso. Não. Né? A gente tem que aprender a desprender de coisas importantes para servir a Deus. E terceira e última coisa que eu coloquei aqui, ó. A gente precisa ter um coração de discípulo. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Jesus, porém, diz: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vem e segue. Não importa o que está acontecendo, a gente não pode deixar de seguir a Jesus. E quem segue a Jesus é o que? É um discípulo. As pessoas receberam o nome de discípulo. O que é discípulo? Aluno, aprendiz ou seguidor do seu mestre. Isso é um discípulo. Irmãos, a gente precisa seguir a Jesus. O nosso modelo é Jesus. Amém? O nosso modelo é Jesus. Falei com a irmã ali, Jesus nunca vai te decepcionar. Olha, uma mulher que o modelo dela é o marido, você pode ter certeza que vai chegar num ponto que ela vai se frustrar com esse marido. Já viu que toda mulher que põe o marido num pedestal muito alto, ela se frustra com o marido?
Irmão, porque tem mulher que é Deus lá longe, o marido do céu e na terra. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Aí tem homem também. Vai se frustrar. Não é isso? O Senhor tem que estar acima de tudo. Amém? Deus tem que estar acima de todas as coisas, irmãos. A gente precisa buscar Deus no coração de discípulo. E quando você fala de discípulo, você vai lembrar de uma outra figura importante no discipulado. Quem que é, gente? Nós vamos lembrar, óbvio, quem falou? Parabéns. Nós vamos lembrar do discipulador. Não existe discípulo sem discipulador. Eu faço uma pergunta aqui hoje. Para todos, a começar dos irmãos que ministram aqui no altar. Quem quer ser o discipulador? Quem que você submete? Quem que você dá satisfação? Quem que você dá satisfação? Porque nós vivemos um tempo hoje, irmãos, que nem os filhos querem dar satisfação para os pais. Eles não querem. E isso afetou a igreja. Porque hoje a pessoa está aqui dentro. Ele some e desaparece, ele não dá satisfação para ninguém. Por exemplo, estou vendo algumas pessoas aqui do meu grupo idoso que estão no culto. Eu acho que se essa pessoa tivesse um conceito correto de discipulado, ele ligaria para o pastor e falaria para o pastor: pastor, não estarei presente por isso. Não tem conceito de discipulado, não, irmãos. Sabe por que a pessoa não cresce? Gente, com todo respeito, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Só que eu tenho uma carreira desde 85. Eu vou falar difícil. Eu tenho um know-how. Entendeu? Lá na Igreja Batista Nacional Água, me pergunta quem foi o pastor Otacílio de Aguiar Ramos aqui, 15 anos. Vai lá. Você vai ver o meu know-how. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A gente como pastores, eu como pastor, a minha esposa como pastora, nós temos muito a dar para os discípulos desta igreja. Mas nós estamos procurando as pessoas que querem ser discipuladas. Porque uma coisa que a pastora Rita sempre falava: se você quer sombra, você vai até a árvore. A árvore não vem até você. Se você quer água, você vai à fonte. Você quer água aqui, você vai ter que ir lá no bebedouro. O bebedouro não vai sair de lá e vir até você. Hoje as pessoas estão discipuladas na frente da televisão, dentro de casa, se matando de trabalhar. Não querem ser discipulados. Sabe por quê, irmão? O discipulado tem preço. Você dá satisfação para os outros, é uma coisa complicada. É por isso, irmãos, que hoje você encontra homens casados. O cara sai, nem a mulher dele sabe onde ele está. Aqui na igreja tem vários homens. Você liga para ele, nem a esposa dele acha. Ele é igual 0,0000007. O agente ultra secreto. Você não encontra. Irmãos, isso é uma coisa perigosa. Uma coisa perigosa. Não é isso? E o discipulado, irmãos, uma das coisas que o discipulado faz, sabe o que é? Faz cair a máscara. Você sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, a gente vive assim, tal, de um lado para o outro, e a gente acaba vivendo de aparência. Não é isso? Mas Deus conhece o coração. Mas no discipulado, você vai conhecer quem é quem. É por isso que Jesus pregava para uma multidão. É ou não é, gente? Jesus pregava para uma multidão. Mas o discipulado dele era com um grupo menor. Porque o discipulado dele era o quê? Olhos nos olhos. Então isso é discipulado. Eu te pergunto, meu irmão, quem quer ser o discipulador? Quem está discipulando essas meninas? Porque tinha alguém aqui da consolidação ficar. Gastar o tempo todo do celular. É porque eles não falam, né, irmãos? Aí vocês me perdoam, eu tenho que falar. Porque eu não aguento. Entendeu? Eu tenho dificuldade de ser ouvir. Se são defeitos, vocês vão me perdoar. Mas eu tenho dificuldade de ser ouvir.
consigo. Entendeu? Que ela tem mutação nova, elas precisam ser instruídas, tá? Elas precisam ser instruídas. Amém? Então o erro não é delas, o erro é nosso. Então vocês me perdoem, tá? Me perdoem. Às vezes, né, as pessoas, sei que conhece o pastor, falam, não, esse pastor é grosso. Mas não, eu sou meio grosso assim mesmo. Mas é o discipulado, irmãos. A gente precisa se expor. A gente precisa ser discipulado. Sabe o que acontece hoje na igreja? A pessoa só lembra de um discipulador, sabe quando? Quando o trem está feio para o lado dele, está ruim. Quando o trem está ruim, está explodindo. Aí ele lembra de alguém para ajudar. Não, gente. Mas a gente tem que estar com Jesus e se expor a uma pessoa que tenha maturidade para nos ajudar. Amém? A gente precisa de outra coisa. Sabe o que é difícil você ter um discipulador? Que você também fica procurando uma pessoa perfeita. Não é verdade? Você fica procurando uma pessoa perfeita. Aquele ali não serve para mim, aquele não serve, aquele que não serve. Só Jesus pode me discipular. Mas nem Jesus está conseguindo. Então, irmãos, a gente precisa ter um coração de discípulo a servir a Jesus. Quem é a pessoa que você confia na igreja? Quem que é a pessoa que você abre o coração? Quem que é a pessoa que você abre o coração? Quem que é a pessoa que você procura para desabafar? Não fofoqueiro, não. Porque discipulador não pode ser fofoqueiro, não. Ajudar os outros, depois levar o problema dele na baila, né? À tona. Isso. Mas quem você está procurando para te ajudar? Hoje, quem está te ajudando dentro da igreja? Quem está te acompanhando aqui? Você foi para o encontro e está aí perdido. Totalmente perdido. Mas quem está te acompanhando? Irmãos, toda pessoa inteligente, ele deve procurar, um crente inteligente, ele deve procurar se encostar em alguém mais maduro do que ele. Gente, eu quando me converti, eu vi algumas pessoas como modelo. Falei lá na casa de vocês, sexta-feira. Eu tinha umas pessoas que me ajudaram, o Marcelo Quintiliano, que é professor ali no... Esse aí do Paraíso, João Afonso. Quem estudou João Afonso? Não, vocês conhecem o Marcelo Quintiliano? Professor de geografia. Então, ele que me instruiu nos primeiros passos. A Áurea. E acima de tudo, sabe quem que eu me espelhava muito, irmão? Pastor Pedro Augusto Balbino. Eu só não queria ser careca igual ele. Mas eu olhava muito para ele. Mesmo eu era bem diferente dele, eu olhava muito para ele. E eu sempre o procurava. Então, irmãos, discípulo, ele tem que ter humildade, ele tem que procurar o discipulador. Amém? Na hora ruim e na hora boa também. Amém, gente? E na hora boa. Então, peça a Deus um coração de discípulo. Não fica dentro da igreja caminhando sozinho. Irmãos, quarta-feira nós tivemos aqui um culto abençoadíssimo. Pastor Austin ministrou uma palavra sobrenatural. Ficou orando aqui até 11h30. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, uma das coisas que ele perguntou para várias pessoas aqui, quem é o discipulador do fulano? Vocês ouviram, gente? Quem é o discipulador? Não é o bajulador, não, tá, irmãos? É o discipulador. Porque tem uma diferença de bajulador e discipulador. Às vezes a gente bajula uma pessoa, mas não discipula a pessoa. O que é bajular? Só passar a mão na cabeça. Irmão, discipular de vez em quando você tem que passar a mão na cabeça. É ou não é? Mesmo com a cabecinha avantajada, igual do Guilherme. Porque ele é o cabeça pensante aqui da igreja. Eu falei com ele que era o Gustavo. Aí o Gustavo perdeu o campeonato, perdeu o título para ele. Agora é o Guilherme. Viu, Guilherme? Você ganhou o título. Você está satisfeito? Tá, nem está satisfeito. Ele é humilde, né? É gente boa, mas ele sabe que quanto maior a cabeça, mais inteligente. Então eu vou te falar, você tem que ir de cientista, cara. É ou não é, Cléber?
Você tem um QI de cientista, elevado. Né? E elevadíssimo. Eu acho que se ele pesquisasse, você ia passear parte daquele filme dos heróis. Só o cara que tem assim, ó, mente além da cor. Irmãos, então procure alguém para você se encostar. Um crente inteligente, ele tem que procurar alguém maduro para ajudá-lo. Amém? Às vezes você está carregando uma carga, tem uma coisa no seu coração interior, você não está dando conta de carregar, mas você não tem ninguém, você não confia em ninguém. É isso? Você não confia em ninguém, você não se abre com ninguém. Pede a Deus para mostrar alguém para te ajudar. Não é isso? Todas as pessoas que o pastor Oscar orou aqui estavam com problema. Ele falou assim: quem que é o discipulador? Por quê, irmão? Porque o discipulador é aquele que vai dar o que? Cobertura para a pessoa. Irmãos, eu sempre falo, todo dia que eu oro para mim, eu oro pelos meus 12, mas eu não sei se eles oram por